E aí, Evaldo, boa noite. Oi, Fernando. Tudo Tudo, bem? graças a Deus, na santa paz. Prazer aí, Que legal. tá com você nessa live. Nós vamos passar um monte de informação aqui para o pessoal. Hoje nós estamos fazendo uma ideia diferente. Nós vamos estar transmitindo, fazendo essa live direto aqui da Verace, aqui na Rua do Retiro, 510. O Geraldo convidou, falou, vamos fazer de lá, porque ele gostou da ideia da semana passada de já ter um vinho. E agora a gente está fazendo a transmissão daqui, você pode ver aqui atrás, que produção maravilhosa de cenário, né? Muito, você tá bem Aliás, servido, é? Hã? Você tá bem servido, é? Sim, bem servido. Aliás, eu vou até fazer o seguinte, eu vou ser um pouco atrevido, eu vou dar uma volta aqui, ó, para você conhecer, enquanto o pessoal está entrando, que eu estou vendo que está chegando um monte de gente aqui. Opa, várias pessoas chegando aí. Sim, e olha só, o Empório não tem só vinho, tem massa, tem uma série de pães aqui. Eu vou aproveitar que o Geraldo não está aqui e vou mostrar a cozinha dele. Vamos fazer uma... Eu vou invadir aqui. Espera aí. Olha que cozinha arrumada. Top a cozinha. Nossa. Nem eu tinha entrado aqui. Agora eu vou... Nossa, tá quentinho aqui, ó. Olha os fornos aqui. Olha que bonito isso aqui. Que lindo, é? Olha lá à frente. Onde as pessoas chegam, os cozinheiros estão aqui, os padeiros, não sei, né? Todo mundo aqui. Nossa, eu estou impressionado. Muito bonito aqui. Vamos voltar para o nosso lugar. Qual o local que ele fica aqui em Jundiaí? Na Rua do Retiro, 510, atrás do Beco Fino. A entrada do Beco Fino, aqui de pedestre, fica aqui. E olha, não é só vinho, não. Tem café também. Opa! Tem café, tem um monte de... Pão não tem porque agora já está fechada, né? Sim. Mas Lavasa, café da Lavasa... Nossa, é muito bonito, é muito gostoso. Eu acho que Jundiaí precisava de uma casa assim. Olha só. Legal, muito bom. E poder fazer essa transmissão daqui é um privilégio, uma honra ser convidado para a gente estar fazendo isso. É uma brincadeira que a gente começou de entrevistar os nossos amigos, os nossos parceiros aí do dia a dia da área condominial. E a ideia foi convidar as pessoas que ajudam a tornar o condomínio um lugar mais gostoso de viver. Os prestadores de serviço. E nessa linha, eu escolhi o Evaldo. Por quê? O Evaldo Santos, porque é um engenheiro eletricista, engenheiro da segurança do trabalho, e há 10 anos está no mercado. A minha empresa também tem 10 anos, Evaldo. Então, acho que a gente vai comemorar junto esse ano o aniversário, porque eu acho que quando você começou, eu também comecei, e essa parceria foi muito legal, porque eu sempre gostei da sua honestidade na hora de falar dos problemas, na hora de falar das soluções, e principalmente do preço também, um preço justo, um preço que atende às necessidades do condomínio. Então, eu acho que, somando tudo isso daí, e os bons serviços que você presta, a gente conseguiu estar atravessamos 10 anos aí de bons trabalhos. Então, depois eu falei demais, acho que eu já falei bastante, fala um pouquinho de você, faça a sua abertura aí, depois que você falar a sua abertura, a gente faz um brinde para estar começando a nossa entrevista. Legal, Fernando, também te agradeço aí a oportunidade, né, de estar, conheço você a esse período também, e é sempre bom estar trabalhando com você, porque a gente percebe essa interação, né, não só do condomínio, mas, enfim, de uma série de coisas. E você vê, Fernando, como foi muito interessante, né? A gente havia até comentado sobre esse tópico, né? Uns meses atrás, porque Sim. A gente, nesse período, eu acho que assim, eu vejo que é uma necessidade a gente trazer as informações aí
as pessoas, né? Sim. Nesse momento que a gente está vendo, Sim. principalmente nesse momento de pandemia, por quê? Tem muita gente que está nas suas casas usando muito equipamento Sim. elétrico o tempo inteiro, né? Ora Nossa, bastante. ar-condicionado, ora aquecimento, enfim, né? Usando muito a Olha, sua chapinha de cozinha, cabelo. chapinha de cabelo, seu chuveiro, enfim, né? E é É. um dever nosso de profissional, eu acho que é propagar. Foi até quando eu conversei com você, falei, Fernando, depois que eu vim de umas assim, de ocorrências que a gente acabou participando de alguns sinistros aqui em Jundiaí, né? Tivemos uma sequência de 3 acidentes de Sim, incêndio em um apartamento, né? E depois eu sim. conversando com você que a gente tinha que divulgar essa Essa mensagem para todo situação mundo. que vem se agravando, né? Muito. E você percebe que são coisas que a gente vai estar aqui apresentando aos nossos amigos, que é coisa do dia a dia que todo mundo está acostumado a usar, a fazer, né? E às vezes a Uhum. gente nem percebe que a gente está convivendo com isso. Então eu É. te agradeço essa oportunidade, quero aí pelo menos transmitir um pouquinho do nosso conhecimento desses 10 anos, dessa vivência que a gente tem convivido aí por todo esse campo, né? Então, experiências do dia a dia, as dificuldades, enfim, e partilhar com o síndico, com você, assim, tem várias outras Os pessoas, moradores de os condomínios. moradores, né? A maior parte, tem muita gente que está aqui e vai perceber que, É. como a gente muitas vezes se esquece, né? Por isso que eu acho que vai ser tão Aham. importante a gente estar partilhando essa oportunidade. De antemão, te agradeço novamente aí a você e ao Geraldo aí tá patrocinando a gente, né? A Verace, Sim. né? Você não tem o que agradecer. Você é um convidado de honra nosso, porque eu sei o seu potencial de informação. Então, vamos abrir a nossa entrevista, Evaldo, fazendo Vamos. um brinde a todos os nossos convidados que estão aqui assistindo a gente. Já estamos aqui com 25 pessoas. Nossa, fico muito contente e lisonjeado por todos vocês estarem aqui. Então, um brinde a todos nós e Aos vamos nossos amigos. começar a nossa entrevista. Ó, Fernando, eu vou brindar aqui com o Felipe, ó. Ô, o Felipe está aí com você. Um abraço para o Felipe. O Felipe é o braço direito do Evaldo, é o filho dele, uma pessoa maravilhosa, conhece, está indo por um caminho também muito legal. Bom, Novo engenheiro Evaldo, eu vou fazer eletricista, uma... viu, Fernando? É o mais Ah, novo é? engenheiro eletricista da CSE. Ah, isso se formou quando? Formou o ano passado, né? Final O ano passado, de 2019, né? 2019. Se formou na Legal, São ótimo. Francisco Itatiba. Bom, terminou uma faculdade e agora começa outra, né? Só que Outro diferente, né? desafio. Agora que tem um Ô, desafio muito Evaldo, grande, né? sim, esse é o que vale. Isso aqui Evaldo, vale. eu vou te fazer uma pergunta que o pessoal está falando aí, que o culpado dos incêndios em condomínios são os chineses. Pô, já puseram a culpa nos chineses do Covid, né? Já está o maior falatório aí, tudo é do chinês. E agora estão falando que eles é que são culpados de incêndio nos condomínios. É isso mesmo? Por que Caramba, o isso? chinês então tá com a fama muito mal, né? Mas, É, brincadeiras à parte, é que assim, hoje tem muitos produtos que a gente recebe da China, né? Sem procedência. Então, isso acaba sendo é, um vilão de vários equipamentos, né? Não só. Mas você é, pega, por exemplo, Fernando, você pega um carregador de um celular, né? E a é, maioria dos seus acidentes que a gente tem hoje em apartamentos, né? Não só em é. apartamentos, mas com sinistros, é com celular. Esse ano tem assim já uma Putz, informação que 23 já teve óbitos de pessoas se falecendo por um acidente de celular. Mas você vai perguntar, mas como é o acidente do celular, né? Então, por exemplo, você pega um é, celular aqui, ó, eu estou com um carregador. Por exemplo, você vai ali em qualquer local, você compra um carregador. é, Vou dar um certo. exemplo. Outro dia eu fui para Recife e acabei esquecendo o meu carregador lá no hotel. Cheguei aqui em É. Jundiaí, caramba, não tenho carregador, como que eu vou fazer, né? Fui numa loja Vai nas aí. lojinhas ali do centro, tem um monte de lojinha ali, baratinho, pô. Exatamente, super barato. Aí você vai ver um produto nacional, produto original É, é maior caro, né? Ah, que nada, a sim, gente vai lá e compra baratinho. Aí eu fui na loja, só que eu já tinha uma informação
de quanto era a corrente, né? Porque cada carregador, Fernando, cada celular, ele tem uma corrente específica para cada um. Então varia. Sim. Um tem meio ampere, outro tem 1,5, outro tem 2, enfim. Por isso que é necessário que você tenha o seu carregador originalmente. E uma coisa importante também é que você tenha esse certificado da Anatel. É um órgão regulador. Então, se você tem um celular que é regulado por uma agência, ele é certificado. Então, você pode comprar. Não que, às vezes, esses xing-lings ainda você até acha. Aí eu cheguei lá na moça, a moça falou, ó, tem um turbo aqui, esse de 1.4 não tem, mas tem um turbo que você vai... Turbo, puta, cara, você precisa ver, velho. Na hora que ele falou pra mim que era um turbo, né? Eu falei, mas turbo como? Não, se você pôr, ele vai carregar muito rápido. Só que, vem falar isso um pouquinho pra gente, né, que conhece um pouquinho de elétrica. Aí a hora que eu peguei a especificação dele, ele era um carregador de o dobro de corrente, de quase 3 amperes de corrente. Mas ele funciona? Até funciona. Por quê? Muitas vezes a gente está preocupado com o conectorzinho. Se cabe, não cabe no celular. Encaixou, exatamente. O povo está ligando, né? Tá valendo. Tá valendo. E qual é a grande situação disso, Fernando? Porque quando você encaixa nele, você põe para carregar, nas primeiras vezes não acontece nada, sabe? Você não sente nenhuma dificuldade. Mas à medida que o tempo passa, você vai percebendo que o celular está carregando. E ele vai esquentando, certo? Então nós tivemos um caso aqui, inclusive aqui em Jundiaí, em um dos apartamentos, que foi celular. O que acabou acontecendo, Fernando? O cara colocou, você chega em casa à noite, seu celular está descarregado, você entra para tomar banho, você põe para carregar, vou deixar ele lá. Sim. Ele colocou para carregar em cima de um sofá e tinha um cobertor do lado. E percebeu, isso sabe é fato verídico. Isso na bateria. Fato verídico. Verídico, aconteceu aqui em Jundiaí. Isso, eu fui fazer a inspeção desse apartamento e a gente acabou constatando que uma situação foi essa. E quando você deparou, era o celular, o cara tinha colocado e ele explodiu o celular da bateria, porque a bateria, quando ela trabalha, quando você aumenta a corrente, quem que vai sentir essa diferença? É a bateria. Porque ela vai exigir mais corrente e ele tem que trabalhar mais rápido. Por isso que o original, ele tem uma quantidade de corrente necessária para cada equipamento eletrônico. Os celulares, muitas vezes... E o celular, me diz uma coisa. Aguenta. Tá. E me diz uma coisa, é por isso que o pessoal vai dizendo assim, ó, a bateria vai ficando cansada com o tempo. Então o problema, em parte dos problemas, a maioria das vezes seria o fato de não estar usando o carregador correto do celular, e criando essa oscilação de carregar. É isso? Exatamente. A gente fala que é um mau uso, Fernando, porque muitas vezes você está ali, você pega um carregador de uma outra pessoa, ou que seja lá. É que nem esse fato verídico, né? Ele colocou o incêndio num cobertor. E o cobertor esquentou, ele explodiu a bateria. Na verdade, o que aconteceu com a bateria? Quem explode? A bateria, né? Ela fagulhou. Ela estava ali e propagou um incêndio, né? Então, esse daí que é o conhecido Zé Faísca. Zé Faísca, né? E você, muitas das vezes, o que acaba acontecendo? Você, à noite, você está lá, você vai ali para a cama, muita gente está ali na cama, deixa ele ali, põe para carregar, você fica usando, fica exigindo do celular, seu fica com Wi-Fi, fica usando ele, o celular automaticamente esquenta, né? Porque ele está se processando, e ainda mais que você está aí usando ele, carregando, você está saturando ele ainda, né? Então você tem uma exigência muito grande. Nossa. Constatado hoje, então, um dos principais causadores, celulares, né? Por isso que a gente chama a atenção do nosso público quando for adquirir carregadores. Carregador, sempre celular, procurar tem que ser o original. Né? E detalhe, né, que o pessoal recomenda não deixar carregando durante a noite do lado da cama, não deixar quando vai tomar banho, não deixar quando sair de casa. Quer dizer, estar próximo do celular e deixar ele não numa fonte num local onde possa estar pegando fogo, seja no sofá que é de tecido, quer seja na cama, quer seja em cima de um cobertor. Isso é um prato cheio para pegar fogo, né?
Exatamente. Esse é o procedimento, Fernando. Pelo menos eu pratico e passo para as pessoas também que eu conheço, sabe assim? Isso é importante a gente falar. Gente, não deixa carregando, porque, tipo assim, o celular, quando você carrega, né? Você põe ele para carregar, mesmo que seja com o seu carregador original, ele chega numa quantidade e ele se estabiliza, certo? Então ele caiu numa estabilização, ele fica estabilizado, a gente chama equalização. Mas ele está ligado eletricamente. Se a sua bateria ela tem alguma deficiência, né? Porque ela já está com a sua vida, porque tem vida útil. Você percebe que o seu celular, com o tempo, 1 ano, 2 anos, no máximo aí 3 anos, o bichinho já não está funcionando mais direito, né? Porque ele perdeu a sua capacidade. Então, é uma recomendação sempre estar carregando o seu celular aos seus olhos, né? Vamos ter esse procedimento por estar por perto dele, né? Por perto dele, sempre está vendo em um lugar seguro, né? A gente recomenda num lugar seguro, tipo numa mesa de vidro, ou que seja no balcão de pedra, enfim, mas que você tenha certeza e se tiver qualquer situação, você consegue... O problema não vai estar administrado. Evaldo, você está falando que, eu vi que você está frisando que o problema é no caso do celular, mas provavelmente existem outros vilões que devam dar problema e gerar incêndio num apartamento. Tem mais alguma coisa? Quais são os outros itens? Eu vejo que, por exemplo, na época do verão, todo mundo instala um monte de ar-condicionado. E, às vezes, ao longo desses 10 anos, eu vi muitos apartamentos que eles não eram preparados para receber ar-condicionado. Aí tá bom, acabou o verão, vem o inverno. O pessoal quer um chuveiro quentinho. Lá vai trocar o chuveiro, colocar aquele chuveiro master, desse tamanho lá, que é uma verdadeira ducha. Aí, para acabar de completar, o apartamento é frio, a pessoa compra um aquecedor e liga na tomada da sala. Quais são os itens que vão sobrecarregando, que vai trazendo esse problema para os moradores? Você tocou, assim, você acabou tocando em 2 casos. Fernando, quem que não conhece isso aqui, ó? Eu não conheço. O que é isso aí? As mulheres todas conhecem, né? Esse bichinho aqui, se você imaginar hoje, ele é um secador de cabelo, né? Ele tem uma potência hoje de 1.800 watts, Fernando. O que é isso, 1.800 watts? Então, praticamente, aí a gente pega aí 1/3 de um chuveiro, né? O chuveiro hoje geralmente é 5.500. Então, imagina isso aí. E esse é um dos vilões. Então, por exemplo, você tem... Imagina aí que se você pega, Fernando, né, a instalação elétrica hoje, né, a gente ouve uma evolução muito grande dos componentes elétricos. Então, se veio... a modernidade trouxe muito disso. Trouxe chapinhas, a gente trouxe... Vamos falar um pouquinho aqui da parte do uso ali dos banheiros, onde é um vilão deles. Nós vamos dividir um pouquinho da parte dos chuveiros e depois eu vou falar do ar-condicionado, que é um outro item importante. Mas ok. A gente pegando um pouquinho ali do banheiro, por exemplo, você pega aí esse aparelho, né? Então você pega um aquecedor. Você usa 2, e é interessante isso. Eu tive um caso em um dos condomínios pelo qual eu cuido aqui em Jundiaí, uma pessoa até muito meu amigo até. E ele falou: Evaldo, eu precisava de você fazer uma avaliação no meu apartamento, porque quando as meninas vão tomar banho, vamos lá, a gente vai lá, as meninas ligam a sua chapinha, um em cada banheiro, e eu tô tomando banho e toda hora a chave cai, meu. Falei, mas como assim, né? Não é possível que vai cair. Aí ele veio e me apresentou realmente, né, o circuito onde estava, aí ele me trouxe os secadores, e os secadores ele tem um consumo muito grande. Então, se você carrega, por exemplo, cada banheiro com 1.800, já são 3.600. Aí você liga mais um chuveiro de 6.000 watts lá, a gente está falando de quase 10.000 watts de consumo num banheiro. E qual é o grande vilão disso? Fernando, esse é um vilão que a gente está falando, principalmente de chuveiro. E nas minhas inspeções, quando a gente faz, né, eu acabo avaliando e analisando exatamente isso. Quem é o vilão desse assunto? É o chuveiro. Por quê, Fernando? Quando
você compra a sua edificação, geralmente a sua instalação, no passado, nos anos 80, não existia chuveiro de 6.000, 7.000 watts. Existem chuveiros hoje, né? Na verdade, chuveiros antigamente era de 5.500. E quando você fazia um projeto, porque isso tem que ser aprovado junto à concessionária. Então você faz na instalação, todo mundo entregava um apartamento com um chuveiro de 5.500 watts. Você põe um disjuntor específico para aquilo lá, que é tipo 25 amperes. O cabo era 4 milímetros. Tranquilo, não dava nada. Show de bola. Você mudou, né? Aí você muda para aquele outro apartamento, você troca o chuveiro. Aí você começou, aí a mulher começa a reclamar que a água está gelada, que aquilo lá. Solução que você faz. Você pega um chuveiro maior. Chuveiro maior, você vai na casa de construção, você passa ali, você chega nessas casas de elétrica aqui, você vê promoção, chuveiro aí a 25, 28 reais, né? Aí você vê lá que o bichinho lá, 6.500 watts. Puxa, vai. Aí o vendedor, não, esse aqui vai esquentar demais, é isso aqui. Simples, ele vai lá, troca o chuveiro. No máximo que acontece que ele coloca um chuveiro maior, Fernando, a chave do seu quadro ali vai começar a desarmar. Aí ele chama um eletricista qualquer lá. Ô, Evaldo, já teve uma pessoa aqui que falou assim, ó, quando começar a cair o disjuntor, é só calçar o botão do disjuntor com uma forquilhinha de madeira que pode tomar banho, usar chapinha e ar-condicionado. Meu Deus do céu, se fizer isso, você põe fogo no prédio todo, pô. Olha só a solução. Exatamente, né? Você acaba indo em uma situação muito pior, né? E que nem você está falando. Então, esse também é um dos casos, né, que a gente acabou. E me chamou muito a atenção, foi quando eu comentei, Fernando. Isso me chamou muito a atenção quando eu fiz uma extensão em um dos condomínios, um condomínio assim, da época dos anos 82, 83. E eu fiz uma extensão, né, porque a gente acabou tendo muita diferença, a rede de energia não estava constante, né? Então a gente acabou fazendo, e quando eu fiz um levantamento, Fernando, me chamou 70% das unidades, era um condomínio que tinha 72 unidades, 70% estava comprometida. Do quê? Nossa Senhora! Porque o pessoal trocou, por exemplo, chuveiro, aumentou-se os chuveiros, aumentou-se a chave, e o pessoal acha que não precisa trocar um cabo, não precisa fazer nada. O cabo, num primeiro momento, ele aguenta, sabe? Então você vai vendo ali, o cabo ele vai aguentando. Com o passar do tempo, ele vai esquentando e ele vai derretendo. Esse é um dos princípios de incêndio, que a gente fala, ele vai se posicionando devagarinho, sabe? Sim, principalmente onde tiver emenda, né? Que é o que a gente já viu acontecer, onde tem emenda de fio, é onde dá o maior ponto de aquecimento, né? Exatamente. Fernando, você tem alguma coisa aí? Tenho. Eu tenho uma emenda. Olha, eu tenho um exemplo aqui. Isso aqui é uma emenda que a gente acabou pegando aí de uma das inspeções da vida, né? O cara fez uma emenda num conector. Aí ele tinha que ajuntar todos os fios. Aí o cara pegou um cabo rígido com um cabo flexível, misturou num conector. Enfim, quando você imagina isso aqui para uma rede elétrica, ele funciona? Funciona. Mas o problema vai ter um aquecimento aqui, e os cabos que estão do lado dele aqui, esse é o problema. Isso, um mês, não percebe nada. Com o tempo, né, ele vai se esquentando. Vou te dar um outro exemplo de um fato verídico que aconteceu conosco aqui em Jundiaí. Inclusive, eu moro aqui na Rua do Retiro. Foi um condomínio aqui próximo da Rua do Retiro. O cara tinha um ventilador do quarto, né? E nesse quarto que ele passava a rede elétrica do chuveiro. Então, toda a ligação passa pelas caixinhas. O que acabou acontecendo? Nesse momento dessa caixinha, tinha uma emenda. O que o cara fez? O cara emendou, acabou o cabo, o cara fez uma emenda do chuveiro. E o cara chamou depois lá, beleza, deixou lá com fita isolante. E a fita isolante, com o tempo também, ela vai se perdendo a sua capacidade, ela vai meio que soltando. Isso ficou dentro de uma caixinha. Aí o cara me comprou um ventilador
Xing Ling, É. e o bichinho, na Tô época fa- do Tô verão, falando que... Ó, ó o falando, chinês aí de novo, ó. Ó o chinês. deixou ele ligado a noite inteira, e você acaba até percebendo. Acho que muita gente que está ouvindo nós vai saber disso. Que você percebe muitas vezes o seu piso de baixo, né? Você está pisando, quem tem um ventilador, você sente que até aquece. E esse Putz, ventilador aqueceu esse cabo do chuveiro, fechou um tá. curto, e esse apartamento teve um sinistro muito grande, sabe, Fernando? Teve um Caramba. caso sério, né? Foi um caso sério desse apartamento. Tá. Foi muito sério. Não teve vítima, não nada, mas foi também constatado quando a gente abriu uma inspeção, que a gente acabou avaliando, né? Que ele fechou em curto, Tá. a gente viu que os cabos do ventilador estavam todos presos com aquele mau contato. Certamente foi devido a esse bendito, a gente fala, as bendito gambiarra, né? Que a gente acaba Sim, encontrando aí no meio do gambiarra. caminho, né? Então, isso é Deixa a eu fazer nossa uma vivência. observação. Deixa eu fazer uma observação. Às vezes o pessoal está aqui assistindo a gente, agradeço a todos, uma multa de conhecido entrando aqui, dando tchau para a gente, tchau para todo mundo. A gente está falando, passando informações de uma forma bem descontraída, de uma forma até fazendo piada. Mas é uma informação muito séria o que a gente está trazendo para vocês. E desculpa interromper, Evaldo, mas eu acho que é importante a gente estar falando isso. Por que a gente está fazendo essa live? Porque em determinado momento, o ano passado, o Evaldo, após ele fazer o laudar esse sinistro aqui em Jundiaí, ele conversou comigo e falou o seguinte, falou, Fernando, está crescendo esse problema de sinistro, de incêndio em condomínio. Eu falei, eu sei, eu estou vendo aí, ele falou, mas por enquanto estão sendo coisas pequenas. Daqui a pouco nós vamos ter um sinistro de porte grande, com vítimas ou vítimas fatais, e a gente tem que fazer alguma coisa. Ele me puxou a responsabilidade, eu achei assim muito pertinente, a gente já vinha conversando uma série de outras coisas, e só que não houve tempo de fazer um projeto que nós começamos a desenvolver o ano passado. E agora, com toda essa situação de pandemia, de pessoal tudo em ficar recluso, né, de ficar no isolamento social, eu falei, é o momento de a gente conseguir levar essas informações e que elas passem para vários outros, não é uma informação só para síndico, tá? É uma informação principalmente para morador, que a gente sabe que desconhece muito da parte elétrica e que tem que se informar para quando vai fazer esse tipo de compra, de instalação ou de reforma. Então, nós estamos brincando com um assunto, mas é um assunto muito sério. Nós vamos ficar disponível depois pelo nosso contato, quer seja pelo Instagram, por e-mail, para que a gente possa estar orientando. O Evaldo também já se prontificou para isso. Mas é importante vocês saberem disso, que é um assunto sério, apesar das brincadeiras, dando risada, tomando vinho, mas merece uma atenção especial. Desculpa estar te interrompendo, Evaldo, mas é que a gente precisa sempre dar esse toque aí, que é uma coisa que nos preocupa e que as pessoas que estão assistindo podem ser os replicadores dessa tentativa de conscientização, né? Continua, desculpa. Não, mas é legal, Fernando. Eu acho que é oportuno você estar mencionando disso mesmo, né? Porque é um assunto importante, porque quando a gente tem essa devida preocupação, e você é uma das pessoas pelo qual a gente trabalha bastante tempo, principalmente aí, tô vendo até uma pergunta aqui do Kleber, lá da Chácara Primavera, né? Hoje eu sou um engenheiro deles, lá do condomínio. Esse é um dos condomínios pelo qual aí faz aí uns 5 a 6 anos que eu trabalho com eles, né? E uma pergunta é um condomínio bem antigo também, né? Então, condomínio Passarda, né? Tem bastante condomínios aqui que a gente está aí, tem uma boa parceria com eles. Mas a Chácara Primavera, a gente tem um cuidado especial aí de muito tempo com eles. Mas, enfim. E o Kleber está fazendo uma pergunta bem oportuna aqui para a gente, perguntando assim, que documentos necessários para a troca de tensão de 220 para 110 em um apartamento. Pegando um pouquinho do seu gancho, exatamente disso, que é uma responsabilidade, né? Muita gente hoje está chegando de fora, muita gente vem de fora, né? E muitas vezes isso aconteceu, por exemplo, num condomínio nosso aqui, tipo que nem um Passarda, enfim, outros condomínios, muita gente aloca o seu apartamento. Quando você fala de fora, da onde que é de fora? Por exemplo, de fora, a tensão em São Paulo é 110 volts. Então, todos os equipamentos das pessoas de São Paulo são 110 volts, tá certo?
E a nossa Sei. tensão da cidade de Jundiaí Tá. é 220 volts, né? E Aham. muitos dos condomínios no passado, né, não tinha a tensão 110. Não era uma exigência ter o neutro, que era o 110. E o Kleber está Aham. perguntando. E você tem um procedimento, exatamente, que você segue uma NBR, que é a 16280, que qualquer alteração da sua unidade, que você vai fazer qualquer modificação, você precisa de uma RT. Então, muitas das vezes, você pede exatamente... Essa é a responsabilidade, Fernando, de quando a gente está falando desse tópico aí, de você fazer qualquer alteração de qualquer instalação que tenha uma RT. A RT o que é uma RT? É uma anotação de responsabilidade técnica. Você está contratando um profissional, seja um engenheiro, Sim. seja um técnico, seja qualquer pessoa que tenha uma qualificação, ele vai assinar respondendo, porque ele sabe, Fernando, que quando ele for ter que trocar aquele chuveiro, ele tem a responsabilidade de trocar o chuveiro, dele trocar o cabo, dele trocar o disjuntor. Ele tem que passar essa confiança. Equilibrar tudo, né? Equilibrar, né? Porque aquele momento o síndico está resguardando aquele apartamento que está fazendo aquele trabalho. Só que nesse prédio, por exemplo, que nem eu moro na minha torre, são 15 andares, eu tenho mais gente para cima e para baixo. Então eu tenho que cuidar, né? Então eu tenho que ter a preocupação. Para cima e para baixo. E para baixo, né? Então eu sei que a responsabilidade. Sim. E muitas das vezes hoje que era natural, chegava alguém de fora, eles chamavam um eletricista qualquer, o cara vinha lá. No passado isso aconteceu. A Chácara Primavera foi um dos lugares que exigiu. Quantos dos lugares lá o pessoal não tinha 110, né? Que não tinha o neutro. O cara pegava e energizava o terra da estrutura, da edificação. Funcionar, a terra vai funcionar, só que você está energizando. Nisso, aí você pega... Aí tudo dá choque, né? Tudo dá choque. Para cima e para baixo. O cara põe a mão na pia, dá choque. Põe a mão no negócio do chuveiro, lá na tomada, no registro do chuveiro, dá choque. Põe a mão no box, que é de alumínio, dá choque, né? Sai tomando choque para todo lado. Não, o Fernando, o Kleber tá assim, é o pessoal que sabe lá, a gente fez várias vezes. E o pior, você não sabe do que, Fernando? Por exemplo, a pessoa que gera essa situação, ele nem percebe. Quem percebe, geralmente, é o andar de baixo, é o andar de cima, porque está mais próximos. Porque o que acontece? Quando você usa o terra, ele tenta buscar o seu diferencial que está lá embaixo, que é o melhor ponto de descarga. Então, ele tenta descer, certo? Então, a pessoa de baixo que sentia. Aí a pessoa liga com o zelador, liga lá com o pessoal diz ali para o síndico, puxa, o meu apartamento está dando choque. Toda vez que eu vou tomar banho, eu sinto, ligo lá, está tomando choque. E vai tomar choque, né? Quantas das vezes, né? Por isso que hoje a gente já se vacinou várias vezes lá nesse condomínio, né? A gente chegou, graças a Deus, assim, a gente eliminou. Com isso lá, hoje até ele já tem a prática disso, a síndica cuida direitinho lá. Hoje ela já existe, né? De colocar. E eu vejo, essa é uma prática sua, que há muito tempo, e muitas vezes quando a gente faz uma RT, o pessoal reclama. Puxa, o síndico está pedindo esse negócio de RT. Até me falaram uma vez que, pô, você está puxando o lado para os engenheiros. Eu falei, cara, não estou puxando nada para engenheiro. Isso é uma responsabilidade, né? Sim, é só as pessoas entenderem o que é a RT e qual a necessidade de ter esse documento. É quando a gente explica, às vezes, para as pessoas, eu peguei já várias pessoas, como você falou, que vêm de fora, né? Pessoas que moram em outra cidade e chegam com geladeira, com fogão, com micro-ondas, com uma série de coisas, tudo 110. E é complicado você convencer essa pessoa, que às vezes está tendo uma série de gastos, que ela vai ter que gastar mais um pouco, primeiro, contratando um engenheiro. Porque nos condomínios que eu sempre cuidei, eu sempre exigia RT para fazer a instalação de 110. Você sabe disso, você já atendeu alguns clientes que eu recomendei. Por quê? Para eu me sentir seguro, para eu oferecer principalmente segurança para todos os moradores que estão naquele prédio, afinal de contas eu sou responsável civil e criminal por eles, e também por mais outros fatores. Primeiro,
na hora que a gente for fazer uma renovação do AVCB, nós precisamos ter o IT41, e isso daí tem que traduzir exatamente quais são as cargas que tem dentro do centro de medição. O seguro, se acontecer algum sinistro, a gente está resguardado, que foi feito com todo o conhecimento técnico e respeitando as normas. Então, aquelas histórias que o pessoal fala, esse síndico é chato, esse síndico está puxando para os engenheiros, eles não conhecem a profundidade do risco que se tem em tudo isso e acaba, às vezes, falando, comprometendo ou julgando de forma errada, né? Nós sempre buscamos trabalhar da forma mais correta possível, né? E para o quê? Pela questão de segurança. O tema da nossa entrevista são o quê? Os incêndios em condomínios. Isso é uma coisa que me dá paura, sabe? Me deixa muito preocupado as pessoas viverem num condomínio e aquilo lá pegar fogo. Eu tive a oportunidade, numa ocasião, há muitos anos atrás, para não dizer algumas décadas atrás, naquele prédio que pegou fogo na Avenida Paulista, eu estava na época ali perto, foi num sábado à tarde, eu não lembro o nome dele, e eu ajudei a fazer, a levar o leite, a carregar os helicópteros para levar o leite lá em cima na cobertura, que eles estavam jogando leite para as pessoas aguentarem a fumaça para poder chegar a socorro. Então, eu vi algumas cenas, participei de uma série de outras ações, sempre envolvido na segurança. Então eu tenho muito medo, eu fico muito preocupado, e quando eu bato nessa tecla, são essas cenas que me vêm na minha lembrança, né? O dia a dia vai fazendo a gente viver de uma forma mais descontraída, mas quando a gente começa a tocar nesse assunto e buscar as responsabilidades e as prevenções, não tem outra forma, não tem quebra-galho. A gente tem que seguir por esse caminho mesmo. Falou demais, Evaldo, a entrevista é sua. Não, mas é nossa, mas é legal você estar falando. Quando você vai interagindo, porque você fala assim, Fernando, a responsabilidade, e é muito importante, eu vou citar um caso, tem um dos condomínios que eu já fiz uma inspeção, e foi no condomínio em São Paulo, né? Condomínio Raposos, né? Ali perto do Shopping Raposo. Nós tivemos um caso lá, o cara estava reformando o apartamento dele. Você vê como que a responsabilidade ela é compartilhada, entendeu? E você tem que saber agir. Então, esse foi um caso verídico e eu participando dele. O cara reformou o apartamento dele, o cara estava com a parte de cima dele, pôs ar-condicionado, só que originalmente, na sua chave geral, ele tinha uma chave de 100 amperes. A capacidade que tinha era 100 amperes. O sistema já lá, que é o sistema da Eletropaulo, hoje é Enel, né? Na verdade, é um sistema de barramento. O cara foi lá, chamou o eletricista que estava reformando todo o apartamento do cara, pôs ar-condicionado, pôs tudo, encheu tudo, ligou, desarmou. Ele não poderia entregar o apartamento desarmando. O que o cara fez? Falou para o proprietário falou, não, pode colocar um disjuntor maior aí, pode tirar lá, é fácil de fazer? Ah, é fácil, é só pegar esse aqui, põe do mesmo tamanho aqui, ó. Ele é de 100, a gente põe um de 200. Beleza, pôs o de 200. Porém, a capacidade do barramento, o que aconteceu? Ele não aguentou. Em determinado momento, quando ele ligou, Fernando, lá, ele queimou, né? Porque deu um surto de corrente muito alto, ele elevou a corrente muito alta e ele fechou um curto nos barramentos. Quando ele fechou um curto nos barramentos, né? Ele acabou fechando não somente o apartamento dele, mas pegou 5, 6 outros apartamentos. O cara muito esperto, o que ele fez? Ele acionou a Anel, que é a Eletropaulo, dizendo lá, porque quando você tem algum surto, você consegue entrar com um processinho, dizendo que houve um sinistro de corrente, de tensão, de surto. A concessionária pode avaliar e, dependendo dos casos, ela te paga aí. Então, houve queima de geladeira, houve queima de televisão de vários apartamentos. E como foi uma incidência bastante, houve 5 ou 6, a Enel, né, ela tem um controle, porque, na verdade, eles têm um controle de tudo. Ele tem um CCO que controla a região. Quando ele monitorou, ele falou, mas eu não tive nada de ocorrência nesse condomínio. Ele mandou um especialista. Então, a seguradora também veio, né? Então, ele falou, então vou mandar um perito nosso da Eletropaulo fiscalizar. Quando o cara foi e fiscalizou, Fernando,
Primeira coisa que ele identificou foi o disjuntor fora. Quando ele identificou o disjuntor fora, automaticamente a concessionária abriu uma ação contra o proprietário. O proprietário ele foi obrigado a arrumar toda a estrutura do condomínio, ficou com toda a sua dívida interna e todas as pessoas pelo qual entrou com pedido na Enel pedindo ressarcimento, esse cara foi obrigado a ressarcir um por um. Por isso que você fala, quando a responsabilidade é muito sério, né? Não só exatamente. de um, né? E esse foi um mas fato de todo verídico. mundo. Todo mundo, você mexeu com todo mundo, né? Eu digo que eu assumo a minha responsabilidade. Eu vou fazer tudo o que deve ser feito. Você sabe que em 2014, com o surgimento da NBR 16280, que trata das reformas em apartamento, eu venho até hoje, eu não parei de exigir a RT de engenheiro ou de arquiteto, RRT, nas reformas, que tem uma invasão maior nos condomínios. Porque a gente sabe que é uma intervenção muito grande, a pessoa vem com um fogão, aquele fogão elétrico lá, como é que chama, Evaldo? De indução, o fogão de indução. Meu, isso aí consome mais energia do que um micro-ondas, é quase igual um forno. E às vezes no projeto não tem adequação da parte elétrica. Meu, a gente tem que ser enérgico. Se não cobrar isso das pessoas corretas, vamos deixar o problema, sabe, correr solto para dentro do condomínio. Então, é uma verdade. Tem que cobrar isso das pessoas, dos responsáveis. A gente não pode abrir mão, sabe, dessas obrigações. Evaldo, eu estava vendo aqui, já é quase 15 para as 10. Meu, para as 9, desculpa, para as 9. Meu, já tem 45 minutos que a gente está falando aqui. É uma maravilha conversar com você, passar essas informações. O tempo faz assim, voa. Aí eu queria saber para você. Desculpa, tem pergunta? Ó, deixa eu só te passar. Vou te passar. Ó, você tá vendo essa tomada aqui bonitinha? Sim, tô vendo. Tomada bonitinha, tá certo? Sim, legal. Fernando, isso aqui aconteceu no meu apartamento. Isso aconteceu no meu apartamento. Nossa, meu Deus do céu. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas ela tá bonitinha, né, Fernando? Novinha, não tem nada. O pessoal comprou aqui na minha casa, comprou aquele equipamento lá para você fritar, uma fritadeira. Aí a gente foi lá, comprou a fritadeira, aquele negócio que frita lá, como é que chama? Isso. E a bichinha tem uma potência também de 1.800 watts lá, 1.500, 1.600 watts. O meu apartamento lá, a minha esposa falou, opa, desarmou o disjuntor. Opa, desarmou o disjuntor, o que a gente faz, Fernando? Vai lá e arma o disjuntor. Armou o disjuntor. Aí a gente, outro dia, ela falou assim, mas essa tomada aqui tá fazendo um chiado. Olhando aqui, tá tudo bonitinho, né? Aí, Fernando, eu desmontando ele, tá aqui, ó. Olha a consequência. Evaldo, não, esconde isso aí, pelo amor de Deus. Aí você vai ver. Na sua casa. Na minha casa, né? E isso aqui, Fernando, hoje, em muitos dos lugares acontece porque existe um mau contato. Né? O que vai acontecendo com o cabo? Olha aqui, ó. Ele vai queimando. Quando você pega um disjuntor, né? Você tem um disjuntor, isso aqui é uma consequência verídica. Ele vai queimando, você não percebe. Quanto dos casos, Fernando, que a gente acaba fazendo, por isso que você fala assim, ó, tem vários aí participando dessa live. Pergunto aí, quem já foi lá no seu quadro e chamou o eletricista para reapertar, né? E muitas das vezes foi um caso desse, né? Porque a gente acabou vendo. Simplesmente você compra um equipamento maior, você colocou lá e não se importa, né? Então, muitas vezes, o que você tem que fazer? Conferir. Hoje, aonde a gente confere, Fernando? Onde são os vilões? São os quadros de chegada de energia, onde a gente pega maior concentração de casos aí, no quadro de medição. Você está falando um caso aí, um assunto que vai pegar todo mundo aqui, quer ver, ó? Todo mundo querendo ar-condicionado. O ar-condicionado, né? Todo mundo acha que pode colocar no seu apartamento lá, instalando de qualquer jeito, sem critério nenhum, né? E muitas das vezes é assim, hoje tem que ter um circuito separado. Aí você pede uma RT, o síndico está sendo exigente.
o síndico não quer Sim. deixar para o ar-condicionado, enfim, né? O que acontece? Você falou dos apartamentos de 40 anos atrás, né, que não eram preparados, não tinha o 110, não tinha o terra, coisa e tal. Então, você vê, com o passar do tempo, muitas coisas vieram para melhorar o apartamento. Só que é o seguinte, já está pré-configurado aonde vai ser utilizado um micro-ondas, um forno, ou coisa do tipo. E quando há essas reformas, muda-se a configuração dos apartamentos. Esse é outro problema que eu enfrentei em várias situações. Muda-se a configuração, mas não muda-se a distribuição de cargas no quadro. E aí, exatamente, o que acontece? Eles vão aproveitando a rede de um de outro, sem aquele equilíbrio correto de cargas, e aí vai acontecer isso que você está falando. Eu sempre exigi projeto, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria exigir, sabe? Não é uma coisa cara. Às vezes as pessoas ficam... eu já peguei situações dessa e agora eu vou ter que colocar o dedo na ferida, que é o seguinte, algumas pessoas, lógico, eu já estive tratando desse assunto, elas vendem a RT. Isso é um crime, sabe? Isso é um crime, a venda de ART. Sabe? Eu já vi, eu já cortei, eu não aceitei e fui para cima. Eu já estive tratando desse assunto com o pessoal da EJ, o Mazola, que é o presidente hoje, já estive conversando com o Xaxá. A gente vai ter que fazer alguma coisa de conscientização disso daí, que não é só comprar RT, é ter um projeto onde traga a responsabilidade real do engenheiro que está fazendo aquilo lá, que está fazendo o projeto. Não adianta pagar 300, 400, 500 reais numa RT só para dizer, ó, tá aqui a RT e entregar para o síndico. Exatamente. E o síndico tem que saber como exigir essa RT, tem que chegar lá no campo 4 e dizer que ali está sendo um projeto de isso, aquilo, tudo mais, com toda a especificação técnica do que ele está alterando. Você entendeu? Então, quer dizer, a gente está trazendo assim, você vê, já passou 45, 50 minutos aqui, a gente nem praticamente começou a falar de tudo que a gente queria falar. E já vai dar 1 hora e a gente não vai conseguir. Talvez, quem sabe, a gente vai ter que fazer uma outra, um dia mais aí para frente, aí. Porque é um bate-papo gostoso. E eu, nessa brincadeira de fazer live, você vê, essa é a segunda, e eu já estou com ideia de pelo menos mais uns 5 ou 6 temas importantes, sabe? Que vai atrair muito morador de condomínio, sabe? Eu pretendo estar falando de elevadores, eu pretendo estar falando do comportamento social de adolescente dentro do condomínio. Vamos falar de drogas também, que é outro vilão. Então, é uma pena que o tempo está chegando, Evaldo, e eu já quis citar que estamos chegando no final, que é para você também poder estar fazendo as suas considerações. Não, legal. É importante mesmo. Infelizmente, que nem você está falando hoje, por exemplo, da IT, né? Da IT 41. Infelizmente, hoje a gente tem alguns profissionais que, tipo assim, eu acho que um profissional da elétrica ele tem que assinar pelo seu produto da elétrica, né? Muitas das vezes eu não tenho, não posso, sabe? Assim, eu não tenho atribuição. Eu tive um caso outro dia, que é a IT 41, que é uma recomendação do Corpo de Bombeiro. Um engenheiro que não tinha qualificação de elétrica, ele deu uma RT, e o Corpo de Bombeiro foi fazer a inspeção no condomínio, quando deparou, falou, mas isso aqui, olha, está irregular. Quem que assinou? E o coitado do síndico, ele tinha assinado embaixo. Então, eu falei para ele, o senhor pôs o nome do senhor aqui. Eu até, gentilmente, eu até falei para ele, como eu conhecia, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra RT, faz um engenheiro eletricista, pelo menos eu te salvo, porque senão a sua VCB, ela vai ficar comprometida. Mas, assim, eu queria deixar, eu acho que esse tópico, né, Fernando, eu fico feliz de estar podendo levar um pouquinho da experiência do dia a dia. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente passar, né? Eu espero que essa mensagem propaga aí para muita gente, para muitas outras pessoas, tudo isso que você tem feito. E te digo aí, Fernando, eu acho que exemplos, né? Eu acho que os síndicos, você como síndico está representando essa live aí, podendo levar isso para as pessoas, conscientizando que a necessidade de hoje, o que a gente faz, o profissional, que eu digo um profissional de área de elétrica, ele é que nem o médico, Fernando. O médico está preocupado a não perder a vida de qualquer jeito. O profissional de elétrica, ele também tem esse mesmo. Eu, particularmente, faço, né? Eu
propago isso aos meus colaboradores, né? Todo mundo, seja de todas as pessoas, a gente tem essa imagem de levar o melhor, de levar essa segurança. Por quê? Porque quando eu estiver fazendo uma inspeção, quando você contrata... Outro dia eu peguei uma IT, o pessoal falando, mas não precisa fazer, o bombeiro já deu ok. Eu falei, não. Eu fiz questão de ir testar um por um, porque é meu nome que está lá. E eu falei para ele, se acontecer alguma coisa nesse condomínio, que buscar uma ART e tiver o meu nome embaixo, ou da minha empresa, eu ficaria muito triste. Né? Então, hoje a gente trata, e eu acho que assim, esse trabalho que você está fazendo, que a gente está propagando, eu acho que a gente está levando uma informação importante nesse momento de pandemia, um momento de importância. Eu acho que são essas mudanças que a gente vai ter que ter, o síndico, as pessoas vão começar a ver de uma maneira um pouquinho diferente essa situação. Queria agradecer bastante a você, né, essa oportunidade. Não é você que agradece, não. Somos nós. Já passaram várias pessoas aqui, vários conhecidos. Quero mandar um abraço, sabe, para todo mundo. Se eu citar nomes aqui, apesar que entrou uma pessoa que mandou um abraço para nós dois, o Goren Vedovelli, que é um oficial do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Goren. Eu queria fazer uma observação, porque hoje à tarde eu tive lá no Corpo de Bombeiros, porque o tema é pertinente, e eu tive conversando, eu mandei uma mensagem para o Tenente Coronel, que era o comandante lá do 19º Batalhão, e aí ele me pediu para estar falando com o Tenente Mondim, tá? Que eu falei, o que a gente pode estar ajudando esse pessoal? Como passar algumas orientações? O que ele falou? Olha, é muito material que a gente tem, que você não vai conseguir, nem se fosse uma live exclusiva, em 1 hora. Então ele recomendou aos síndicos e aos moradores que tiverem interesse, aos zeladores também, porque eu estou vendo que tem alguns zeladores aqui, de condomínios nossos, que estão acompanhando, visitem o site do Corpo de Bombeiro, www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Na aba Educação Pública, vai encontrar folders, cartazes e vídeos preventivos. Isso daí é uma maravilha para se fazer campanhas internas e a gente conseguir prevenir ou até evitar de forma contundente incêndios ou qualquer outro tipo de risco. Então, Evaldo, eu estou vendo aqui que tem bastante gente aqui mandando um abraço para a gente, eu não vou conseguir. Teve um momento aqui que eu vi que acho que foi mais de 40 pessoas que estavam aqui, e é muito legal. Eu agradeço a todos, de forma... Todo mundo, um abraço para todo mundo. Agradeço por estar várias pessoas aqui mandando uma tacinha de vinho. Eu faço um brinde, vamos fazer um brinde a todas essas pessoas. Fazer um brinde aos nossos amigos aí. Aos nossos amigos, clientes e que estão prestigiando. Um brinde a todos. Exatamente. O Vandovelli aí também, um grande abraço aí. Foi o meu instrutor aí quando eu fiz engenharia de segurança, foi o bombeiro que fez as nossas orientações, né? Eu digo também, Fernando, eu estou aberto aí. Tem o nosso site, as pessoas que ficam aí, pode consultar, é o www.cselectrica.com.br. Lá tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, tem os nossos e-mails, tem os nossos telefones. As pessoas que quiserem aí estar fazendo qualquer tipo de pergunta, independentemente, eu acho que isso é levar a informação. A gente está aí para poder contribuir, né? Contribuindo com cada um que puder estar fazendo aí. Entendi. E esse é o momento nosso, né? Eu vou já caminhando para as considerações finais, porque faltam 3 minutos e, de repente, se eu errar 1 minuto aqui, vai cair de uma vez. Agradeço a todo mundo. Eu vou estar, para quem não estava acompanhando a nossa live desde o começo, eu vou mostrar mais uma vez da onde nós estamos fazendo essa transmissão. Faz inveja para eles, Fernando. Fazer inveja para eles, né? Olha isso só. Aí, olha que maravilhoso aí, ó. Aqui, né? E o que tem. Olha, tem um nosso amigo que adora degustar vinho, Fernando. Então fala para ele que o lugar certo é aqui, ó, no Verás. Tem massa, tem temperos, não tem só vinho, tem café, tem os pães, tem um monte de coisa. Eu, quando eu venho aqui, Evaldo, eu vou te confessar uma coisa.
Quando eu falo para minha mulher, eu vou lá no Verace, ela fala assim, dá aqui o cartão de crédito, vai só com dinheiro, porque senão eu detono. Então, até para evitar de ter prejuízo e não estourar a fatura. Eu venho aqui só com dinheiro contado, porque dá vontade de levar tudo, sabe? Olha só que maravilha de loja. Eu fico muito lisonjeado do Geraldo ter oferecido esse local para a gente ter feito essa brincadeira, essa entrevista, e mando um abraço para o Geraldo, para a Odete, para a esposa dele, para toda a equipe dele, para a equipe aqui do Verace também, que estava acompanhando a gente aqui, dando todo o suporte. Então é isso. Gente, muito obrigado. Durante a semana eu devo estar fazendo um novo chamado de um novo tema, um tema também muito pertinente à segurança do condomínio, e a gente vai se falando. Eu também agradecendo aí os nossos... Realmente, Evaldo, você foi o personagem principal hoje dessa noite. Muito obrigado pela informação, e mais para frente, com certeza, nós vamos fazer uma nova para estar falando de outros temas também. Muito obrigado. Beleza. Faça suas considerações, Fernando. E sua despedida. Fernando, também queria agradecer aí, eu acho assim, tem vários amigos nossos, aí os nossos colaboradores da nossa empresa também, tenho certeza que está aí ouvindo um pouquinho da gente que a gente está falando. Aí, nós temos algumas outras pessoas aí de um condomínio que é onde eu participo ali do Vale do Paraíba, assim, tem várias outras pessoas. Então eu não vou citar nome de ninguém, porque senão são várias pessoas que estão aí também. Não vai ser dar ciúme em todo mundo. Então, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que, levando um pouquinho de informação, eu acho que esse momento que a gente estava falando, agradecendo aí a Verace pela oportunidade, eu acho que foi o melhor presente, Fernando. Eu acho que para nós dois, brindando esses 10 anos. Eu acho que esses 10 anos aí, tanto da Síndico Pro como da CSE, foi super valioso. Meus parabéns, estou à disposição. Ao público também, estou à disposição a hora que quiser. Conte comigo. Muito obrigado, Evaldo. Gente, um abraço a todos e eu já vou encerrando por aqui, então. Até mais, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite. Obrigado.